Esta é a quinta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre a área do Direito Constitucional. E para isso, conversaremos com o Vidal Serrano Nunes Júnior, que é graduado em Direito, mestre, doutor e livre-docente na área, todos pela PUC de São Paulo. É professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. É ainda procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e autor de vários livros. E a Gabriela Araújo, que é professora e mestre em Direito Constitucional na PUC de São Paulo. É advogada e sócia do escritório Celso Cordeiro e Marco Aurélio de Carvalho Advogados. É especialista nas áreas de Direito Constitucional, Político, Eleitoral e Administrativo. Eu agradeço a presença de vocês. Nós agradecemos. E poderíamos agora iniciar com um caso, uma situação inusitada, a respeito do trabalho deste profissional. Podemos sim, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, o direito constitucional, ele tem por objeto o estudo da Constituição. E a Constituição é repartida, vamos dizer assim, em dois grandes núcleos. Tem uma parte que ela organiza o Estado, tem uma outra parte que ela tem uma descrição dos direitos fundamentais do cidadão. Um desses direitos é o direito de privacidade. E eu me lembro de um caso muito antigo que aconteceu no estado do sul do país, em que, naquele momento, as cidades estavam colocando pela primeira vez os radares eletrônicos que multavam os automóveis. E, por um descuido, um desses radares foi colocado exatamente de frente para um motel. E quando colocou de frente para um hotel, quer dizer, uma das conversões proibidas que se faziam e eram apanhadas pelo radar, qual era? Era exatamente uma conversão, quer dizer, proibida que se fazia, a pessoa entrava ali no motel. E aí, aquilo era fotografado, impresso no auto de infração e encaminhado para a casa do infrator. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas, por literatura, evidentemente, que as pessoas vão a motéis não com as esposas ou com os maridos, enfim, aquilo se transformou num instrumento de desagregação da família, evidentemente. Qual era o direito violado? O direito à privacidade, que é um direito constitucional. Mas aí houve uma ação civil pública, uma ação coletiva, vamos dizer assim, que falou, não, o radar pode existir, mas não ali, em qualquer outro lugar, porque qualquer pessoa, a qualquer momento, pode ter um direito fundamental seu violado por aquele mecanismo. Então, direitos da cidadania, questões de Estado, são os âmbitos próprios do direito constitucional. Direito é uma área de trabalho? Direito constitucional. Direito constitucional, claro. Então, o direito constitucional, ele acaba se espraiando sobre todas as disciplinas, né? Então, nós que estudamos direito constitucional, a gente acaba se especializando mais na academia mesmo. Então, agora eu estou fazendo doutorado, fiz um mestrado, dou aula em direito constitucional, o professor Vidal também, mas no exercício prático, né, da profissão, a gente acaba atuando em outras áreas que são também subordinadas ao direito constitucional. Então, eu, por exemplo, sou advogada e sou advogada que atuo na área de direito público, eleitoral, administrativo. Mas dificilmente você vai contratar um advogado que faz só direito constitucional, porque o direito constitucional, na verdade, é tudo. Eu tenho colegas do doutorado que são juízes do trabalho e estão estudando direito constitucional, tributaristas, advogados que fazem direito previdenciário, né? Então, acho que é isso. É isso, quer dizer, há causas, excepcionalmente, que são tipicamente de direito constitucional, mas são pouco frequentes na advocacia cotidiana, vamos dizer assim, né? Você pode até falar de uma atuação assim, num processo de impeachment, numa questão que envolva o poder legislativo, mas no mais das vezes o que acontece? São discussões assim, por exemplo, uma questão que envolva o processo legislativo, é uma questão constitucional. Agora, geralmente a ação judicial vai se reportar aqui. Foi uma lei tributária que desobedeceu ao processo legislativo, aí o advogado tributarista vai alegar a violação da Constituição para obter uma eventual reparação, uma eventual devolução daquilo que foi pago indevidamente. Quer dizer, todo advogado de qualquer área, antes de tudo, é um advogado constitucionalista.
Ele precisa entender a Constituição, porque a Constituição é ela que rege todas as demais normas, né? A gente tem, até quando a gente dá aula, a gente faz um desenho da pirâmide, didático, assim, para os alunos, e a gente coloca a Constituição no topo da pirâmide, porque todas as leis, elas se remetem à Constituição. Então, um advogado, um promotor, né, um juiz que não conheça a Constituição e que não a respeite, ele não consegue atuar na área jurídica ou ele vai atuar muito mal, né? E até por isso, assim, eu acho interessante, né, já que o programa é direcionado a alunos e talvez alguns que queiram depois seguir a área jurídica, quando eu comecei a estagiar, né, primeiro ano da faculdade, comecei a estagiar só na área tributária. Eu fiz todos os meus estágios na área tributária. Mas aí eu fui percebendo que eu sempre tinha que estudar a Constituição. Então, assim, era regulamento, lei, decreto diferente, mas no fim eu tinha que me remeter à Constituição. E aí, quando eu me formei, eu falei, mas então eu não vou me especializar em direito tributário, eu vou me especializar, eu vou estudar melhor a Constituição, porque no fim a Constituição é que manda em tudo, né? Então, acho que é mais ou menos esse o sentido. Depois eu acabei mudando de área, fui para o direito administrativo, mas continuo usando os ensinamentos, né, tudo que eu aprendi no direito constitucional. Exatamente. Existe até uma discussão hoje que você fala assim da constitucionalização do direito. Praticamente todas as matérias hoje, quer dizer, envolvem o direito constitucional. Você fala em direito do trabalho. Você tem revista íntima, por exemplo, numa empresa, porque como mecanismo de segurança da empresa. Isso pode violar a Constituição no direito à privacidade. Nos direitos civis, por exemplo, direito civil, você fala relação estável. Isso está regulado pela Constituição. Nas questões atinentes ao âmbito comercial, você tem lá livre concorrência, quer dizer, a livre concorrência está regrada pelo artigo 170 da Constituição. Então, na verdade, quer dizer, é isso que você falou. Quer dizer, um bom advogado, um bom promotor, um bom juiz, um bom defensor público, ele tem uma premissa. Ele tem que primeiro conhecer bem a Constituição para depois se debruçar sobre aquela área que ele vai se especializar. Quer dizer, quando a gente observa, só para fazer um paralelo lá, os projetos de lei percorrendo os setores da Câmara Federal, elas passam por uma comissão Exatamente. de Constituição, Exatamente. que analisam se o projeto é constitucional ou não. Que está de acordo com a Constituição maior. Provavelmente tem advogados assessorando-os. Exatamente, exatamente. Essa é uma análise tipicamente de direito constitucional. Apesar de nem sempre passar corretamente, né? Que exatamente assim. Tem um advogado que assessora, que dá o parecer, e aí é uma deliberação. O presidente da República também, quando veta ou não o projeto de lei, quando ele veta, ele pode vetar ou porque houve contrariedade ao interesse público ou porque ele supõe que o projeto seja inconstitucional. Então, você tem ali alguns momentos em que essa análise constitucional tem que ser feita, quer dizer, aí, evidentemente, você supõe, quer dizer, que a pessoa que manuseia esses instrumentos de controle tenha lá uma assessoria de alguém que seja especializado na matéria. Então, um cidadão pode, por exemplo, entrar com uma ação alegando que um determinado projeto de lei não respeita a Constituição? Não, ele propriamente entrar com a ação, ele pode, se aquele projeto de lei, se aquela lei convertida, já convertida em lei, afetar a vida dele. Senão, ele tem que representar para algumas autoridades que são listadas na Constituição como aptas a propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Aqui no Brasil é assim que funciona. Em outros países do mundo existe a possibilidade de uma espécie de recurso constitucional, onde qualquer cidadão pode provocar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Aqui não, aqui existe um grupo seleto de pessoas, são 11 legitimados, né, que podem fazer essa provocação. O resto só se a lei inconstitucional me prejudica. Quem são esses 11? É o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, os governadores de Estado e do Distrito Federal, a OAB, as associações que estejam, associações de classes organizadas nacionalmente, e as confederações sindicais. Você falou Supremo, não? Não, o Supremo recebe ação. Recebe ação. O Supremo, porque a jurisdição ela é inerte, ela não pode atuar de ofício, ela tem que ser provocada. E aí esses são os agentes provocadores desse tipo de... E nesse sentido, acho que é até interessante falar que o Supremo, em tese, seria o guardião, né, da Constituição. Porque todas as matérias constitucionais, no fim, são julgadas pelo Supremo e que aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal que dá a última palavra em matéria de direito constitucional. Então, um advogado especializado em direito constitucional também acaba atuando muito no Supremo Tribunal Federal, né? Advogados, procuradores.
e estudando a jurisprudência ou tentando criar novas teses para alterar a jurisprudência, né? Porque a jurisprudência também, jurisprudência que a gente diz as decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores, ela também não é fixa, né? Então, essa tarefa do especialista em direito constitucional é muito importante, em criar teses, artigos, criar doutrina para, de alguma forma, influenciar a jurisprudência. Né? Quer dizer, ele é um intérprete da lei. Exatamente, sempre intérprete da lei, exatamente. Um constitucionalista pode interpretar de forma diferente a lei do outro, sem dúvida, sem dúvida. Ele pode. Esse é próprio do direito, na verdade, né? Quer dizer, o que acontece, quer dizer, as ciências humanas, de maneira geral, o ato de abordagem científica, assim, né, ele é necessariamente penetrado pelas posições subjetivas de quem interpreta. Porque tanto na sociologia como no direito, você não trabalha com a realidade, mas com representações da realidade no consciente, na mente de cada um. Se você trabalha com representações da realidade, aquela representação para você já é filtrada, quer dizer, por você, pelas suas posições subjetivas. É por isso que aqui na PUC nós temos, eu tenho a impressão que é o único curso do Brasil de direito que tem lógica jurídica, porque você mensura a validade de um raciocínio jurídico, diferentemente de uma ciência experimental, onde você comprova a aplicação daquilo, exatamente pela obediência aos princípios de lógica, né? E aqui na PUC nós introduzimos já há alguns anos lógica jurídica no primeiro ano, exatamente para que a pessoa conheça a lógica formal, conheça a lógica jurídica, para depois se apropriar do conhecimento jurídico estrito nos anos seguintes. Uau! E a lógica seria o quê? Observar como se tomam as decisões, as coerências. As coerências, né? São 3 princípios, né? Identidade, não contradição e terceiro excluído na lógica formal. Na lógica jurídica, o terceiro excluído muda para quarto excluído. São 3 princípios básicos de lógica e qualquer raciocínio que esteja organizado e fiel, vamos dizer assim, a esses 3 princípios, no direito ele é válido. E aí é um discurso de hegemonia, né? Quer dizer, o convencimento, a argumentação jurídica. E aí tem esse viés pragmático. Eu estava até cogitando, para entender esse viés pragmático, como é que se dá essa argumentação. Houve um caso famoso de um homicídio assim, de uma criança aqui em São Paulo, e o irmão dela era testemunha e não conseguia falar, coisa e tal, mas houve uma outra testemunha que falou assim, não, eu ouvi o menino falar, não, para. Enfim, aí veio o acusador e falou, não, quando ele falou não para, ele queria que o agressor parasse. Aí quando veio a defesa, falou não para, para um outro agressor, ele chamou esse aqui que era parente para... Então, o direito tem essa coisa, é como o conhecimento ele se reduz à linguagem, e a linguagem se projeta em 3 diferentes campos, o sintático, o semântico e o pragmático, quer dizer, a pragmática no direito também é muito importante, que é o manuseio da argumentação, quer dizer, a busca de hegemonias, já que você não tem como chegar a um juízo absoluto de verdade. Mas aí o juiz define quem está certo. Exatamente. O juiz define quem está certo e aí tem os recursos todos e uns mecanismos jurídicos de você tentar padronizar a resposta do Estado em matéria jurisdicional, constitucional, etc. O juiz tem que ser provocado, né? Então, se houver um conflito, diante de um conflito, para o juiz se manifestar, para o juiz decidir, nós temos que levar esse conflito para o juiz. Ele não pode, de ofício, simplesmente, olha, deixa eu resolver, eu fiquei sabendo que... Então, ele precisa ser provocado, né? E aí, nesse sentido, ele soluciona. Quer dizer, não existe, não existe um escritório de advocacia constitucionalista. Não, existem, assim, existem estudiosos do direito constitucional, especialistas em direito constitucional, que eventualmente podem ser contratados por essa expertise no direito constitucional. Mas no dia a dia, o advogado, ou o promotor, ou um juiz, ele não consegue só atuar exclusivamente em direito constitucional puro, porque o direito constitucional é a Constituição, né? O estudo da Constituição, ela é dividida em vários setores, assim, então ela dispõe sobre direitos humanos, sobre direito previdenciário, sobre direito tributário, trabalhista. Então, e também aí você acaba virando um clínico geral, de modo que a gente acaba optando por se especializar em alguma coisa, nem que seja constitucional tributário, constitucional direitos humanos, né? Nesse sentido. Uma coisa que é interessante, assim, o direito constitucional ele fica assim, também meio na fronteira, vamos dizer assim, entre a política e o direito. Né? Inclusive, as primeiras constituições que o mundo conheceu, lá nos estertores do século XVIII, né? Elas tinham por característica exatamente a de se traduzirem em técnicas de limitação do poder do Estado.
Porque se você pensar nas monarquias absolutistas, como não havia ali Constituição, quer dizer, o poder ele era exercido sem nenhum tipo de limite. Aí qual foi a ideia? Não. Quer dizer, aquele que exerce o poder tem que obedecer a certas regras de organização, de respeito, de limites, etc. E qual é o documento que estampa essas regras? A Constituição. Então a Constituição nasceu, na verdade, quer dizer, para civilizar as relações de poder. Os próprios direitos fundamentais, quando surgiram, eram só direitos de liberdade. Quer dizer, por quê? Porque, na verdade, o monarca absolutista, lá, os ocupantes das funções públicas, tinham uma tendência ao abuso. E se você pegar toda a construção de ciência política do século XVI até o século XVIII, os chamados contratualistas, de Maquiavel a Rousseau, mas passando por Montesquieu especificamente, qual era a grande preocupação? A grande preocupação era com a limitação do poder do Estado, né? Quer dizer, as teorias todas de organização do Estado eram voltadas para isso. O Estado moderno hoje, vamos dizer assim, ele foi arquitetado, quer dizer, né, à luz dessa preocupação específica. Talvez a grande característica do constitucionalista, né, de quem atua nessa área de direito constitucional, seja esse perfil de estar sempre inconformado com os abusos do Estado, né? Então a gente está sempre tentando lidar com os limites do Estado e colocar limites na atuação do Estado. Então é difícil você encontrar um constitucionalista conservador, digamos assim, porque ele preza pela liberdade, Sim, né? sem dúvida. Essa é uma discussão atualíssima, né? Quer dizer, em alguns casos nós temos acompanhado em algumas operações que são adequadas de um lado, mas para quem estuda direito constitucional, você se deparar com a afirmação, não, olha, não tem prova, eu vou condenar com base em evidência, porque nesse setor é muito difícil provar. Isso é uma questão complexa, né? Quer dizer, você condena com base... filosófica, né? Sim, exato. Você condena com base em evidência, você tem uma possibilidade enorme de estar construindo uma condenação... enfim, injusta, né, inadequada, responsabilizando alguém que não cometeu aquele fato. Domínio de fato. Domínio do fato, então, é outro absurdo. Na verdade, você supõe que numa estrutura, por exemplo, de uma empresa, o presidente conheça tudo que aconteça lá. Numa estrutura de Estado, que o prefeito saiba do problema que tem na fiscalização. Com uma placa no Ibirapuera, dizendo que vai eliminar, como está acontecendo agora. Exatamente. E pode parecer que não, mas essas injustiças todas, elas são complexas, porque de um lado você pode pegar uma situação em que haja ali um clamor público, as pessoas acham que aquilo está correto, mas de outro lado, quer dizer, né, você tem aí situações muito difíceis, né, porque se lança pressupostos que geram um engrandecimento do Estado e de um Estado aqui numa perspectiva opressora, quer dizer, e se você deixa aquilo valer, quer dizer, daqui a pouco você começa a justificar e o próprio cidadão ali está exposto depois a mecanismos arbitrários. E vamos lembrar, quer dizer, né, vem da teoria política, não vem nem do direito. Quer dizer, a tendência das pessoas que exercem poder político de abusarem dele. Abusarem dele. Sim. E modernamente se fala, inclusive nas versões que você dá, da dificuldade que você tem de se defender. Você tem, atualmente se fala muito em pós-verdade, né? A pós-verdade, no fundo, é uma mentira, quer dizer, que é construída como verdade, e aí você se sujeita àquela pós-verdade, entre aspas, e o sofrimento que a pessoa tem, a supressão de direitos, as inverdades que são lançadas, fica por isso mesmo. E isso é muito claro, isso, né, com a comunicação, com a tecnologia, quer dizer, então o direito constitucional hoje tem ainda uma importância significativa, o estudo e a apropriação dele, até pela população de uma maneira geral, é algo de muito importante. Ele tem que estar muito atento, porque na Câmara Federal existem ações que mudam a Constituição, ou aspectos da Constituição, né? Tem que ter aquela maioria 2/3, né? 3/5 agora. 3/5, 3/5. Mudou. Mas a questão é que a Constituição ela tem cláusulas pétreas, né? Então existem dispositivos da Constituição que não poderiam ser alterados. Até a próxima Constituinte. Agora, qual que é o problema até interessante que o Vidal estava falando? Esses abusos, né, reiterados e violações de poder, né, acabam enfraquecendo a própria Constituição. Então, a tarefa nossa aqui é proteger a força da Constituição, né? Porque uma Constituição escrita que não é obedecida, que não tem força, que não tem aplicabilidade, ela acaba não servindo para nada. E esse é o perigo que sempre antecede os estados totalitaristas, né? Que eliminam a Constituição. Que elimina a Constituição e se cria um novo Estado. Você até me lembrou de um fato, quer dizer, por que você coloca a Constituição com um quórum de deliberação muito mais difícil do que o quórum de deliberação da legislação ordinária? Por que na Constituição você tem, como a Gabriela falou, cláusulas que são imodificáveis? Porque a ideia fundamental qual é? Você constitucionaliza esses direitos com a ideia de retirar do âmbito de disponibilidade da maioria política a tangibilidade desses direitos.
Porque se você pensar, quer dizer, o nazismo, o fascismo e os movimentos autoritários que houve mundo afora, eles eram escorados numa maioria, mas suprimiam liberdade, suprimiam direitos, violavam a dignidade. Então a ideia da Constituição é essa, quer dizer, é proibir que uma maioria de momento, ou que um movimento de opinião muito forte, mas escorado em fatos mentirosos, situações inadequadas, sejam contidos pela Constituição. Tanto assim que se aponta, quer dizer, que o Supremo Tribunal Federal como guardião, ele não pode se preocupar com a opinião pública. Não digo que não se preocupa muito, mas não deveria. Ele não deveria. Tarefa ele do Supremo... protegido por isso, né? Exatamente. De não ser obrigado a isso. Tarefa do Supremo é ser contra-majoritário, é não se preocupar com as maiorias, é se preocupar com as minorias, ao contrário, é proteger liberdades. Até havia uma argumentação de que o julgamento tem que demorar mesmo, né? Para que o que julga fique livre das pressões imediatas. Da comoção pública. Da comoção pública. Exatamente. Mas, ultimamente, a gente está tendo muito trabalho, né? Porque as coisas, assim, acho que a opinião pública, ela vem interferindo demais nos julgamentos, não só do STF, mas do judiciário em geral. E é um perigo até para o exercício da magistratura, né? Porque a partir do momento que se começa a ceder à opinião pública, você acaba ficando refém dela, né? Você não consegue voltar atrás. E a maior segurança é sempre a Constituição. Quem interpreta a Constituição de acordo com os princípios hermenêuticos, que isso também nós estudamos muito, né, na área de direito constitucional, ele está seguro pela Constituição, né? E o que é hermenêutico, só para... é um palavrão para mim. A hermenêutica são princípios e regras de interpretação que nós estudamos e aprofundamos na academia. Os estudantes, os alunos na graduação, eles aprendem isso, né? Mas depois a gente vai aprofundando para poder aplicar, interpretar a lei e a Constituição ao caso concreto. Mas existem regras e limites para isso. Você não pode, por exemplo, essa coisa, o livre convencimento do juiz, não existe isso. Ele tá limitado sempre pela Constituição. É o texto que limita a interpretação dele. Ele pode analisar o caso concreto com base em legislação, mas ele sempre acaba sendo limitado pelo texto da Constituição. É um princípio de hermenêutica, de interpretação, que é importante para exemplificar, a pretexto daquela discussão anterior, é o princípio da maximização dos direitos fundamentais. Isso. Os direitos fundamentais, nos casos concretos, eles têm sempre que ter uma interpretação maximizadora. É por isso que domínio do fato, por exemplo, é incompatível com a Constituição. Você não pode, como você tem lá a presunção de inocência na Constituição, você tem a questão da preservação da liberdade, você tem que ampliar esses direitos e não diminuí-los. Não existe pena de morte no Brasil. Não tem pena de morte no Brasil, devido ao processo legal. Então, você tem sempre que dar uma interpretação maximizadora. Eles são superiores aos demais direitos. Então, os direitos fundamentais, o que são direitos fundamentais? Direitos básicos, liberdade, igualdade, né? Eles são... direito à vida, eles são direitos fundamentais, então eles sempre são superiores aos demais direitos na interpretação. Então, eu acho que, ver se eu compreendi bem, o advogado, em geral, deveria ter como área de estudo o direito constitucional, sempre. Sim, né? Não é possível ser um bom advogado sem conhecer bem a Constituição. Quer dizer, seria mais uma matéria no curso de formação. É no curso de formação. E algumas pessoas, evidentemente, buscam a especialização nela, mas, enfim, na perspectiva de identificação de uma área da ciência que você vai se dedicar, enfim, com mais profundidade. As suas especulações acadêmicas vão se depositar naquela área, vamos dizer assim. E aí, nesses cursos, se mostram as diversas interpretações? Sem dúvida. Na verdade, a ideia fundamental do curso é formar o aluno para que ele tenha, ao final, capacidade de raciocínio jurídico. Sei. Porque nas ciências humanas, de maneira geral, como eu falei, como você não é como na física, que você fala, olha, o metal, quando aquecido, se dilata. Se aquece, ele se dilata, você provou. No direito, não. No direito, você tem lá, quer dizer, que construir raciocínios lógicos, mas que você vai ter que ter os outros aspectos, né, da construção de hegemonias, etc. Enfim, e aí você vai ter então, capacitar o aluno para isso. Quer dizer, o correto é que quando ele se forme, ele esteja adequado para isso. É por isso que quando se fala hoje, por exemplo, alguns cursos aí que eu sei que eu só compro um vademecum, um estudo, isso é inadequado, vamos dizer assim, né? Isso pressupõe uma carga de leitura grande, pressupõe um envolvimento com debates grandes, identificação de temas, exploração de possibilidades, enfim. Quer dizer, e o aprofundamento em pós-graduação, como você fez no mestrado, fazendo doutorado, seria para que as pessoas possam dar aula para os futuros advogados
que tem que dar conta disso. Quer dizer, o criminalista, o tributário precisam dominar essa área. Seria isto? Seria a área do isso trabalho seria o magistério de nível superior. Exatamente. Pesquisa científica também, né? Produção científica. Que está ligada à academia. Que está ligada à academia. No Brasil, né? Sim, Academia, sim. A academia, quer dizer, a universidade que junta a docência com a pesquisa. Eu lembrei até agora, não sei se a gente nem conversou sobre isso, acho que o Vidal, não sei se você está acompanhando, Vidal. Recentemente teve um caso que é muito ligado ao direito constitucional, a censura a uma exposição no Rio Grande do Sul, porque houve uma comoção, agora as redes sociais também vêm sendo um problema, né? Manifestações até de pessoas que provavelmente nem foram à exposição, dizendo que essa exposição teria obras de cunho pedófilo, e, enfim. Eu nem lembro, acho que falam de homossexualidade, pedofilia, e que as obras seriam inadequadas. Exposição que está numa moda agora. Uma exposição no Rio Grande do Sul. E o Santander, que era o responsável pela exposição, ele encerrou a exposição antes da época, antes do tempo, acho que iria até o fim de outubro, terminou agora, por pressão das redes sociais. Depois desse acontecimento, né, que a gente considera uma censura, o promotor de justiça foi até a exposição, avaliou as obras e atestou que não existia nada ali de pedófilo. Era uma interpretação que se espraiou nas redes sociais, uma má interpretação das obras, né? E isso viola a liberdade de expressão, a liberdade artística, que é protegida pela Constituição. Então, é um caso típico de direito constitucional, né? E que, assim, não só, às vezes, a gente percebe que a Constituição ela vai se enfraquecendo, talvez até por falta de conhecimento da sociedade. Então, o nosso papel é esse também, de escrever artigos, de divulgar, fazer vídeos, dar aula, explicando, olha, nós somos livres porque nós temos liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Mas, no entanto, a exposição foi fechada e não abre mais. Foi fechada e agora existe um movimento, parece, para reabrir a exposição, mas às vezes até é interessante que esse tipo de coisa aconteça para colocar a discussão em pauta, né? De como existe um movimento de ataque à Constituição, apesar de, às vezes, a gente não enxerga, mas no caso do Brasil e talvez em outros países da Europa, né, de retrocesso aos direitos fundamentais, né, de retrocesso nos direitos fundamentais, e isso é muito perigoso. Muito bem, eu agradeço, Vidal e a Gabriela, e até o próximo Desafio Profissão.